Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o canal Defina. Eu sou o professor Bruno Núbia e a gente vai trabalhar a questão 60 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Última questão da prova da UERJ e essa questão começa com um pedaço do AI-1, do Ato Institucional número 1, que foi implementado no Brasil pouco tempo depois da tomada do golpe civil-militar de 1964, que retirou do poder o presidente João Goulart, o Jango. Então, o AI-1, um conjunto aí de leis que estavam acima da Constituição brasileira. Então, vamos ler um pedacinho, tem 3 artigos nesse pedacinho do AI-1 aí na questão, mas o que chamou a minha atenção foi o artigo 10. Então vamos ler juntos aqui o artigo 10 do AI-1. Artigo 10. No interesse da paz e da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses casos. Bom, então a gente percebe no artigo 10 que o governo ele passa a ter o poder de cassar mandatos do legislativo, quer dizer, o poder executivo passa a ter o poder a cassar mandatos do poder legislativo em qualquer um dos 3 âmbitos, federal, estadual e municipal, sem necessidade de apreciação judicial. Isso para mim já me diz muito sobre a questão. Eu nem li ainda qual é a pergunta, mas isso que está em destaque aí do AI-1 já me dá uma dica do que ele vai perguntar. Então vamos ler agora, vamos ver o que ele está perguntando aí nessa questão. E como eu já desconfiava, vendo ali a questão, ele está falando exatamente sobre o que eu já falei no início, do AI-1, ser colocado logo depois da retirada do João Goulart e tal, e aí ele pergunta qual é a ação, o que esse AI-1 gerou em relação ao poder legislativo do país. Então eu já sei que tem a ver com uma questão de cassar mandatos. Eu vou cassar mandato de quem me apoia ou de quem não me apoia? Isso já fica claro, Assim, eu sem ler as opções, eu já tenho aqui uma dica de que ele provavelmente está querendo que eu identifique uma questão de oposição. Todo processo, todo governo ditatorial, ele tem como base, isso na história inteira da humanidade, a perseguição aos seus opositores. Então vamos ver se é isso que a gente vai achar nas opções? Vamos ler agora. Na opção A, eu tenho ampliação das atribuições decisórias. Então, ele está querendo dizer que houve, a partir do AI-1, uma ampliação, um aumento de atribuições de decisão, quer dizer, de tomada de decisão pelo Poder Legislativo. Completamente errado, completamente contrário ao que o texto do AI-1 está dizendo. Porque se o Poder Executivo passou a ficar em cima do Legislativo, quer dizer, o Poder Executivo passou a ter o poder de cassar esse Legislativo, ele vai dar mais poder de decisão ao Legislativo? É exatamente ao contrário, quer dizer, eu estou tirando poder de decisão do Poder Legislativo. Então a letra A ela já está errada porque ela está completamente contrária ao que o pedacinho do AI-1 está mostrando. Na opção B, eu tenho a restrição a incumbências tributárias. Quer dizer, eu tenho uma diminuição das atribuições do Poder Legislativo em relação a tributos, quer dizer, em relação a impostos, a criação de impostos, a regulação de impostos, a fiscalização desses impostos. Bom, a questão não está falando nada sobre isso, Quando eu leio o trechinho do AI-1, não tem nada falando sobre a questão tributária brasileira. Se o Poder Legislativo vai ter aumento de funções ou diminuição de funções em relação à tributação brasileira, a questão dos impostos no país. Então, a letra B, eu também, não tão de cara quanto a A, mas eu posso até ficar numa dúvida do que ele está querendo dizer aqui, mas eu analisando de novo o texto do AI-1 no início da questão, eu já sei que a letra B, a opção B também está errada. Na opção C, eu tenho a convocação de eleições parlamentares. Também não é o caso.
Essa opção C é que pode gerar uma dúvida, talvez, com a opção D, que eu vou falar daqui a pouco. Porque sim, durante todo o regime militar brasileiro, de 1964 até 1985, as eleições presidenciais elas eram indiretas, quer dizer, elas eram feitas pelo Congresso. Mas o AI1 não está entrando nesse momento nessa questão. Eu estou no iniciozinho ali ainda de um governo provisório, dessa tomada de poder. Então não estou preocupado ainda com essa eleição parlamentar, do parlamento, eleger algum cargo aí do executivo. Essa questão não é essa ainda. Isso vai realmente acontecer. Você vai ter, na verdade, o bipartidarismo no Brasil, a Arena e o MDB, onde eu tenho sempre maioria de Arena e o candidato da Arena é sempre aquele que ganha as eleições, essa eleição indireta, onde nós, povo, não votamos, não participamos. Mas a questão também não está falando sobre eleições. Então eu também já sei que a opção C está errada. Na opção D, eu tenho perseguição a grupos oposicionistas, quer dizer, da oposição, opositores ao regime. Gente, a letra D, ela casa perfeitamente com o artigo 10 do AI1 que eu acabei de ler. Quer dizer, o Poder Executivo ele tem o poder de cassar mandatos do Legislativo sem passar pela Justiça. Para que eu vou usar esse poder? Exatamente para calar a voz, para tirar do parlamento aqueles deputados, aqueles legisladores, deputados ou senadores, ou deputados estaduais ou vereadores que são oposição, quer dizer, que fazem oposição a esse novo regime. Então, eu lendo as 4 opções, de cara, a resposta correta é a opção letra D de dado.